Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? A gente está aqui no curso técnico em administração e a gente vai falar um pouquinho sobre organização do trabalho no meio ambiente. É a nossa nova disciplina, né? Acabamos uma disciplina agora, ok? E foi disciplina de contabilidade e a gente vai estar junto aí com a organização do trabalho no meio ambiente. E isso a gente tem que terminar aí até o final de julho, né? Vai ser uma disciplina com a carga horária reduzida, bem rápida, tá legal? Mais pra gente bater um papo aí sobre a questão das organizações. Alguns de vocês da turma antiga já viu alguma coisa relacionada à organização do trabalho aí, quando falou de administração. Aqui fala um pouquinho de normas, que tem a ver com normas do trabalho, normatização, qualidade, né? Fala um pouquinho sobre essa relação entre empregado e empregador, né? Existem normas que garantem a segurança e a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. São as normas regulamentadoras. Falar um pouquinho sobre as questões relacionadas aí essa relação de trabalho, direitos e deveres do trabalhador e do empregador, que são as empresas. Legal? Primeiro a gente vai começar aqui, gente, falando um pouquinho sobre o que é a organização, né? A organização, isso aqui é o guia de estudo, tá? Eu vou mandar para vocês o guia de estudo. Eu vou fazer uma leitura aqui, a gente vai fazer algumas análises aqui do guia de estudo, levando em consideração o nosso dia a dia voltado para a administração, tá legal? Então, o que é a organização? Um grupo de pessoas que interagem e utilizam recursos empresariais com o intuito de atingir um objetivo comum. Gente, olha só, cada organização tem um objetivo, né? Ok? Uma escola tem um objetivo educacional, ensino, né? Uma empresa pode ser fabricação, pode ser venda, pode ser prestação de serviço, venda de produtos, né? As empresas podem ser com fim lucrativo, são aquelas empresas que visam lucro, né? A maioria das empresas, elas possuem fins lucrativos. Elas estão ali para visar o lucro. É claro que existe uma interação, né, gente? E uma questão social quando a gente fala em relação às empresas, ok? O que quer dizer a questão social em relação às empresas? As empresas, elas estão gerando emprego, não é isso? Então nós temos lá os nossos colaboradores, nossos funcionários, que têm sua renda, legal? Né? Estão ali com uma questão social, existe uma interação entre os colaboradores, mas a empresa também tem uma questão social, que é a geração de emprego e automaticamente os meios de pagamento, tá certo? Então, mesmo que uma empresa não tenha, né, o objetivo do lucro, talvez ela empregue pessoas e vão ter sua renda ali, tá? As empresas que normalmente não possuem fins lucrativos, normalmente elas vivem de doação, né? Ok? Um exemplo de empresa aí sem fins lucrativos, que não visam lucro. Uma igreja é uma entidade, e a gente fala aqui de grupo de pessoas, né, que utilizam recursos empresariais. Uma empresa utiliza recursos empresariais. O que vocês acham? Será que existe algum recurso dentro de uma igreja? Existem, né, gente? Uma igreja aí, quando a gente fala em relação a uma igreja, tem uma administração, né? Tem lá o pessoal do financeiro, né? O pessoal da assistência social, tem o pessoal de contas a pagar, dependendo do tamanho da empresa, né? Da igreja, tem diversos recursos, sim. Será que tem alguns recursos humanos, que são as pessoas? Tem recursos materiais, a gente vai ver já o que é. Temos lá recursos tecnológicos. Será que uma empresa hoje vive sem um computador? Normalmente tem projeções em telão, né? Existe o site da empresa, da entidade. Tem lá recursos financeiros, existem doações, existem lá o custo de manutenção, né? Então, a empresa aí, a igreja, ela é uma entidade sem fim lucrativo, mas utilizam recursos, tá legal? Então, as fundações, né? Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, Fundação desse camarada que joga aí, que o nome dele é Fundação Neymar. O Neymar está visando lucro quando ele tem uma fundação lá, que para menores carentes, que tem lá uma escolinha de futebol, tem uma escola regular. Será que ele visa lucro com isso? Não.
É claro que ele utiliza aquela fundação ali por uma questão de marketing, é óbvio? É óbvio. Mas uma fundação normalmente não visa lucro, não tem fim lucrativo, mas não deixa de ser uma organização. Será que as fundações aí, né, as ONGs, Organização Não Governamental, ONG Onda Verde, é uma organização não governamental, quer dizer não governamental que não tem nada a ver, né, com a questão do governo. São pessoas, né, que estão ali imbuídas, né, de um objetivo qualquer. Tem diversas ONGs espalhadas por aí. O governo, inclusive, alguns governos, algumas prefeituras, estado, federal, eles fazem doações para essas organizações, né? Também não tem fim lucrativo, mas que utilizam recursos. Tá legal? Daqui a pouco a gente fala sobre cada um recurso ali. Prosseguindo aqui, todas as pessoas têm impacto sobre o posicionamento da organização. Todos devem coexistir em harmonia para oferecer valor superior e satisfação ao cliente. Quando a gente fala em relação à satisfação ao cliente aqui, né, a gente vai frisar daqui a pouco, a gente vai falar em relação à qualidade, onde hoje em dia o cliente sempre tem razão, né? É o cliente que manda. Nós vivemos hoje para satisfazer necessidades do cliente. Isso a gente fala em relação à questão da qualidade, né? Hoje nós temos diversas empresas que oferecem os mesmos produtos ou os mesmos serviços e a gente quer sempre satisfazer a necessidade do cliente. A concorrência está aí, é uma concorrência acirrada, né? Mas normalmente as empresas que levam em consideração o cliente, normalmente elas conseguem fidelizar, né? É claro que tem que ter qualidade. Então todas as empresas hoje aí estão voltadas para a satisfação do cliente. A gente fala que oferecer valor superior, né? Na verdade é o trato com o cliente, tá legal? Prosseguindo aqui, a administração é o elemento de integração para fazer uma organização funcionar. Todas as empresas têm que ter uma organização, né? As empresas não trabalham na base do improviso, tá certo? Então nós temos que planejar, organizar e dirigir e controlar os recursos empresariais. Legal? Toda empresa precisa de recursos, tá certo? E a administração é o elemento de integração desses recursos. Então a gente vai entender que tem recursos mercadológicos, recursos humanos, recursos financeiros, tecnológicos, né? Recursos materiais. Então, esses recursos aí são utilizados pela organização e quem faz aqui o elo, né? O elemento de integração entre todos esses recursos é a administração, que tem a ver planejar, organizar, dirigir e controlar os próprios recursos. Legal? A mesma significa a maneira de governar organizações ou parte delas. É o processo de planejar, dirigir, controlar o uso de recursos organizacionais para alcançar objetivos de maneira eficiente e eficaz. Essas palavras aí, eficiente, eficaz, eficiência e eficácia, embora elas pareçam assim bem, né, elas têm muita similaridade em relação à questão, né, do significado, mas quando a gente fala em relação a eficiente e eficaz, tem uma diferencinha aí, tá legal? Vamos supor que nós tenhamos aí 2 vendedores, né? E seja atribuído lá para esses vendedores uma meta, né? A meta de venda no mês é de R$1 milhão. Então nós temos 2 vendedores, a meta de vendas no mês é de R$1 milhão. Então vamos supor que os 2 vendedores aqui, eles conseguiram cumprir a meta. Venderam R$1 milhão cada um, ou 1.200.000, 1.100.000, não importa. Vamos supor que eles tenham empatado aí e todos os 2 chegaram à marca de R$1 milhão, tá certo? Então é o Alberto e o Charles. Os 2 vendedores venderam R$1 milhão, ok? Todos os 2 vendedores foram eficientes, porque conseguiram bater a meta. Legal? Mas o Charles, né? Embora ele tenha batido a meta de R$1 milhão, ele utilizou muito menos combustível, ele utilizou muito menos recursos. O custo para ele, operacional, para ele conseguir vender R$1 milhão, foi menor do que o do Alberto. Então o Charles, como ele atingiu a meta, ele foi eficiente. O Alberto também foi eficiente. Mas o Charles, talvez, por ter aí utilizado menos recursos, menos combustível, gastado menos dinheiro, recurso, quando a gente fala em relação às despesas operacionais, conseguiu um menor custo, então foi mais eficaz do que o Alberto. Então Alberto e Charles foram eficientes, mas Charles foi mais eficaz porque utilizou menos recursos. Tá legal? A administração é um fenômeno universal no mundo moderno. As organizações
precisam alcançar seus objetivos em um cenário de concorrência acirrada. Acabamos de falar sobre a concorrência aí. Várias empresas produzem a mesma coisa, produzem o mesmo serviço ou produzem o mesmo produto, né? Então a gente fala em relação à concorrência. O que vai determinar que o cliente, né, venha comprar comigo ou não, ou se fidelize de um fiel cliente meu, é a forma de que eu trato o cliente, é a eficiência que eu tenho relacionada à questão aí do atendimento a esse cliente, agregar valor superior a esse cliente, tá? Tomar decisões, coordenar em múltiplas atividades, conduzir pessoas, avaliar desempenho, dirigido a metas e obter e alocar recursos. Numerosas atividades administrativas são desempenhadas por vários administradores e orientadas para as áreas e problemas específicos e precisam ser realizadas e coordenadas de maneira íntegra e coesa em cada organização. A administração não é uma ciência exata. Então, gente, não existe uma forma única de administrar, tá certo? Nós podemos ter duas empresas, duas filiais, é a mesma empresa, tá? Vamos supor aí que eu tenho aí, vamos falar de uma escola qualquer, né? Então tem duas unidades da mesma escola, tá certo? Vocês podem ter certeza absoluta que a forma de administrar em uma unidade é X e a forma de administrar numa outra unidade é Y. Assim como a gente fala em relação a empresas que têm várias filiais, né? A questão que a gente fala em relação à gerência, à administração, é diferente, porque nós temos pessoas diferentes trabalhando, que estão exercendo ali cargos de liderança, e aqueles liderados também são diferentes. Então a administração não é uma ciência exata, porque a gente pode... É claro que nós temos os meios, né? A forma de planejamento, de controle e de ação, tá certo? Mas as pessoas vão agir de forma diferente e as pessoas que estão sendo lideradas ali, os liderados também serão diferentes, tá certo? Então, nós não temos aí a administração como sendo uma ciência exata, que vai dar sempre o mesmo resultado. Não dá. Depende muito do cenário, do meio, né, onde que aquela empresa está inserida, tá? A solução para uma empresa talvez não seja uma solução para outra, ok? Então, a mesma baseia-se em princípios gerais e flexíveis, capazes de serem aplicados em situações diferentes. A administração, as empresas têm que ser flexíveis, visto aí os inúmeros fatores externos, né, que estão ali a todo tempo ameaçando ou trazendo oportunidades para aquela organização. Legal? Vamos citar aí um fator externo. Será que uma organização, uma empresa tem controle sobre a política, quando a gente fala em relação econômica de um governo? Não. Será que uma empresa tem força e controle sobre a mão de obra local, né? Quando a gente fala em relação ao recurso humano daquela localidade onde ela está inserida? Talvez não. Talvez ela tenha que pegar pessoas, ele não tem mão de obra especializada, tem que treinar pessoas, né? Será que uma organização, uma empresa consegue ter controle sobre a política de segurança? A segurança, quando a gente fala em relação à segurança da sociedade, onde aquela empresa está inserida? Também não tem como, tá certo? Então nós temos aí alguns princípios gerais da administração, mas não é uma ciência exata, porque busca as empresas têm que ser flexíveis, tá legal? Capazes de serem aplicadas em situações diferentes. Continuando aqui, acho que eu me perdi, deixa eu voltar. Eu vou postar para vocês lá o guia de estudo, tá? Recursos organizacionais são os vários meios que as instituições possuem para atingir seus objetivos. São os bens, os serviços utilizados nas atividades organizacionais. Quando se fala em recursos, não estamos nos referindo apenas a dinheiro. Referimos-nos também a matérias-primas utilizadas na produção, nos serviços prestados pelas organizações, nos equipamentos e nos colaboradores. De um modo geral, os recursos podem ser divididos em 5 grupos. Tá legal? Recursos físicos ou materiais. Corresponde genericamente ao fator de produção. Os economistas denominam natureza. São prédios, instalações, máquinas, ferramentas, matérias-primas e todos os insumos tangíveis que agregam no processo produtivo. Galera, nós podemos ter aqui recursos, né?
ou intangíveis. Legal? Quando a gente fala assim, em relação aos tangíveis, nós podemos falar aqui que eles possuem existência física. Podem ser tocados. Legal? Intangíveis. Não possuem existência física, mas podem ser traduzidos em moeda, tá? Moeda. O que eu falo é dinheiro. Ok? Na contabilidade a gente falou sobre recursos tangíveis e intangíveis, né? Recursos tangíveis possuem existência física, podem ser tocados, né? Posso tocar, tá? O relógio é um recurso tangível, é. A matéria-prima, o estoque de mercadorias que eu tenho é um recurso tangível, é, porque eu posso tocar, legal? E intangível, não possui existência física, mas podem ser traduzidos em moeda. A gente falou inclusive aí em contabilidade falamos de software, programa de computador. É um recurso tangível? Eu posso tocar um programa de computador? Não posso tocar um programa de computador, mas eu posso vender um programa de computador. É um recurso intangível. Posso vender? Posso vender, né? As patentes, né? Eu acabei de fazer um projeto aqui, né? De determinada máquina, a patente sou eu criei, eu fui o fabricante, eu bolei aquela máquina ali, a patente dela é minha. Se alguém quiser fazer uma máquina igual que eu criei, o projeto é meu, vai ter que me pagar, tá certo? É um recurso intangível, beleza? Vamos voltar para cá. Vamos lá. Bom, recursos financeiros. Financeiros é o dinheiro, não é isso aí, galera? Dinheiro corresponde ao fator de produção denominado capital, grana. Os recursos financeiros abrangem receitas, contas a receber, investimentos, crédito ou dinheiro da empresa. Então, existe uma gestão de capitais, gestão do dinheiro, né? Será que uma empresa consegue, mesmo ela sem ser, né, uma empresa de fins lucrativos, será que ela consegue sobreviver ou simplesmente ser gerida sem grana? Não dá, tá? Nós temos que pagar o recurso humano, que são as pessoas, né? Temos que pagar aí as despesas do dia a dia, água, luz, telefone, internet, IPTU, aluguel, não importa, eu preciso de grana, ok? Continuando, recurso humano. Galera, o recurso humano corresponde ao fator de produção denominado trabalho. Ele engloba todas as pessoas que trabalham na organização em todos os níveis hierárquicos. A gente fala em relação à hierarquia, existe aqui um nivelamento quando a gente fala em relação aos níveis organizacionais, tá certo? Nível operacional, a gente chama lá de chão de fábrica, é o operário, o trabalhador, quem mete a mão na massa, quem faz a coisa acontecer. Ele está aqui, ó, no primeiro nível, ok? Existe uma hierarquia, onde nos níveis hierárquicos superiores estão lá a alta cúpula da administração, alta cúpula da empresa, tem lá os presidentes, diretores, legal, né? E aqui, gerentes, supervisores, tranquilo? Então existe uma hierarquia. Esse pessoal aqui do nível institucional ou estratégico é quem é que está aí planejando como é que a empresa vai produzir a empresa daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. É quem está simplesmente recebendo as informações do meio externo, processando isso e passando para os níveis mais inferiores, né? É denominando o que o mercado está pedindo
não é isso? Filtrando isso aqui, planejando, organizando, dirigindo e controlando, passando para os gerentes, supervisores e aqui esses, por sua vez, passando para o nível operacional. Vamos aumentar a produção? O que define que vai aumentar a produção? O nível operacional ou é um gerente ou um supervisor? Quem define, por exemplo, a compra de máquinas e equipamentos para aumentar, né, o parque de fabricação, a capacidade produtiva? Será que é esse cara aqui? Quem está lá, o operador da máquina, vai decidir por comprar mais equipamentos? Não, é esse cara que está aqui, ó, né? São as pessoas que estão no nível institucional estratégico, estão lá planejando, ok? Traduzindo o que está acontecendo externamente para que tomem decisões internamente. Legal? Então, recursos humanos a gente chama de capital intelectual. Recurso humano. Capital intelectual. Dizem que é o bem, gente, né, mais importante das organizações. Vocês acham aí que 100 pessoas, não tem pessoa alguma, será que uma organização funciona sem pessoa nenhuma? Não, né? Mesmo que tenha que alguém lá apertar o botão. A gente vê diversas empresas do setor automobilístico, né? Quando fala em relação ao setor aí, as indústrias estão totalmente automatizadas, né? Mas tem que ter alguém ali para gerenciar aquilo tudo, né? Para saber se quando para a produção, quando volta, né? Para fazer o ajuste, para fazer a manutenção. É claro que hoje em dia, quando a gente usa a tecnologia, nós automaticamente demandamos por menos mão de obra, isso, por exemplo, para a sal, né? Ok? Temos máquinas e equipamentos para isso, tá? Mas isso não quer dizer que nós tenhamos aí, né, que ter somente robôs trabalhando, tá? Temos inclusive a inteligência artificial, mas nada se compara ao nosso cérebro, então a gente chama de capital intelectual, tá bom? Deixa eu ver se está gravando aqui, gente. Se não estiver gravando, tá gravando. Vambora. Bom, essa aqui é a pirâmide, né, dos níveis hierárquicos, ok? Operacional, tático, intermediário, institucional, estratégico. A gente vai ver o que é cada um. Vamos começar com o nível institucional estratégico. É o nível administrativo mais elevado e aberto da organização pelo fato de integrar com o ambiente externo. A gente acabou de falar sobre isso, né? É quem traduz a demanda do mercado externo e filtra isso para internamente, ok? Bom, tem como principal atividade desenvolver os objetivos e planos da empresa. A gente falou sobre planejamento, eles planejam, né? São os altos executivos, presidente, vice-presidente, diretor, ok? Eles estão no topo da hierarquia, mandam nos demais níveis que estão aí inferiores ao topo, tá? É geralmente ocupado por gerentes, ou tático intermediário, é o nível de medida que serve de ligação entre o institucional, ok? Temos um elo de ligação entre o institucional estratégico e o operacional. Quem está no meio aqui é o tático ou intermediário, por isso é chamado de intermediário. Ele está entre o estratégico e entre o operacional. Ele traduz o que os gerentes, diretores, vice-presidentes querem para esse pessoal aqui, tá? Então o tático intermediário é o nível administrativo que serve de ligação entre institucional e operacional, é geralmente ocupado por gerentes. Esse nível tem como principal atividade a responsabilidade de traduzir os objetivos gerais dos planos envolvidos, né, pelo nível estratégico em objetivos e atividades mais específicas. Vai traduzir para o funcionário, o chão de fábrica, o operador, ou, dependendo aí da atividade, vai traduzir os níveis mais baixos, tá certo? Nível operacional, tá aqui, é o nível mais baixo da organização, é ele que cuida da execução das tarefas, atividades do dia a dia. Envolve-se diretamente com os funcionários não administrativos.
implementando os planos específicos desenvolvidos pelos administradores táticos. Esse nível é o elo entre o pessoal administrativo e o não administrativo, supervisionando as operações nas organizações. Atualmente, o conhecimento é o ativo, o infalativo é o bem, né? Mais importante da vida econômica. O conhecimento, o intelecto, tá legal? O intelectual, o que a gente tem aqui. O principal ingrediente do que compramos e vendemos é a matéria-prima com o qual trabalhamos. Segundo Maximiano, o conhecimento será a principal vantagem competitiva de organização. É a informação. Tá legal, gente? Aí tá aqui, ó. Eu achei que não tinha, mas tem aqui. O conceito de capital intelectual é a central no modelo de administração do conhecimento. O capital intelectual é o conjunto dos conhecimentos existentes em uma empresa e está localizado nas pessoas. A gente fala que é o bem mais importante das organizações. Nada tira o que a gente tem aqui, não é isso? Muitas empresas, né, elas estão aí preocupadas com a questão do capital intelectual, né? Estão desenvolvendo pessoas, treinando, né? Inclusive tem empresas, por exemplo, que elas patrocinam cursos, faculdades, né? Ensino técnico. Eu tenho alunos aí da Escola Sandra Silva que quem é que paga a mensalidade é a própria empresa. Eles estão investindo no capital intelectual. Estou falando nas pessoas, tá legal? Então a gente fala aqui em relação aí, mais um outro exemplo de capital intelectual aqui, no banco de dados. O que é um banco de dados, gente? Você imagina aí, a Escola Técnica Sandra Silva, ela possui um banco de dados composto por todos os alunos que já passaram pela instituição. Existe um cadastro de vocês, né? Com e-mail, telefone, né? Você imagina a quantidade de alunos que já passaram pela Escola Técnica Sandra Silva. A Escola Técnica tem 20 anos, inclusive peço para que vocês procurem lá, existe um show, né, que foi feito lá, uma live com vários artistas aí, lá no YouTube, fizemos aí há pouco tempo, ok? Então, o capital intelectual também está no banco de dados, nas rotinas, nos procedimentos, nos softwares, né, que são os programas, nos processos, marcas, tecnologias, patentes e outras formas de saber como agir. Esses conhecimentos são chamados de capital estrutural. Ok? A aprendizagem organizacional pode ser avaliada pela capacidade de obtenção e utilização de conhecimentos. Segue abaixo alguns indicadores de desempenho relativos à aprendizagem e ao domínio do conhecimento. A aquisição de competências pelos funcionários, nível de treinamento de funcionários, qualidade do material humano, banco de dados estratégicos, propriedade de software estratégicos. Software são programas, tá, gente? Patentes e direitos autorais, falando sobre patentes, né? Se eu sou, né, um engenheiro que projetei essa caneta aqui, é uma invenção minha, é da BIC, né? Vamos supor que seja eu, Alberto, eu projetei o formato, foi revolucionário, não existia caneta assim, ok? A patente é minha, eu sou o criador desse modelo de caneta. Eu vou lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é um órgão, né, aí do governo federal, e vou lá solicitar lá que o meu projeto dessa caneta seja patenteado. Dono do projeto, Alberto. Legal? Todos que quiserem fazer uma caneta igual a essa, terá que pagar grana para mim. Ok? Direitos autorais tem a ver com obras, né? Vamos supor que eu seja aí um cantor, tá legal? Eu sou um cantor aí, gospel, beleza? E toda vez lá que a minha musiquinha de minha autoria tocar, desculpa, eu ganho lá uma porcentagem, tá? Eu sou escritor, por exemplo. Então, se alguém quiser publicar, uma editora quiser publicar o meu livro para comercializar, vai ter que me dar uma grana por cada exemplar vendido. É um direito autoral, tá? Bom, vamos lá, desculpa. A capacidade de inovação é um dos benefícios de aquisição de conhecimento e um fator de competitividade. Gente, criatividade, inovação, empreender, é isso que está valendo a pena hoje para as organizações. A gente tem que ser criativo, né?
A gente não pode ser assim mais do mesmo. Ah, esse cara é igual aquele. A gente tem que ser criativo, vamos inovar. A gente está precisando de inovação, já que todo mundo faz qualquer coisa. Tá legal? Então a gente tem que estar constantemente inovando. É o que acontece, por exemplo, na questão dessa briga aí dos celulares. Cada um inova de uma forma, né? Desenvolve produtos novos. A todo tempo estão ali desenvolvendo novos produtos, novos veículos. Isso é inovação, tá? Inovação significa a capacidade de apresentar e desenvolver novos produtos que efetivamente chegam ao mercado consumidor. O ambiente interno da empresa deve ser analisado. O que é o ambiente interno? São as relações internas, né, dentro da empresa, pois envolve aspectos fundamentais sobre o seu bom ou mau funcionamento, como os equipamentos disponíveis, a tecnologia, recursos financeiros e humanos utilizados, os valores e objetivos que norteiam suas ações, e a partir daí consegue-se ter uma visão maior das forças e fraquezas que também poderão afetar positiva ou negativamente o desempenho de sua empresa. Galera, existe aí, né, quando a gente fala em relação aqui a forças e fraquezas, ameaças e oportunidade, a gente está falando aqui do ambiente interno da empresa, e quando a gente fala em relação ao ambiente interno da empresa, a gente fala das forças e fraquezas. Existe uma ferramenta da qualidade chamada de análise SWOT. Depois eu consigo abrir para vocês aqui para a gente falar rapidinho sobre isso. Inclusive o pessoal da 0719 está utilizando isso aí no TCC, né? Um momentinho para você abrir, tá? Pera aí, deixa eu ver se eu achar aqui o material do análise SWOT. Pera aí, meu povo, pera aí, eu acho que eu tenho uma coisa de análise SWOT.
Eu não encontrei o material não. Vamos lá, gente, olha aqui. O termo SWOT é uma sigla oriunda do inglês e é um acrônimo, né? Uma correlação entre força, que é strength, tá certo? Em inglês, fraqueza, weakness, opportunities e ameaça, threats. Legal? Essa análise do cenário se divide em ambiente interno, forças e fraquezas, e ambiente externo, oportunidades e ameaças. Gente, olha só, quando a gente fala em relação à questão da qualidade, né, de uma empresa e tal, a gente só consegue manter a qualidade se a gente conseguir mensurar. O que chama de mensurar? A gente conseguir a gente não a todo tempo controlar, mas sim a gente conseguir identificar, né, o que eu tenho de forte, o que eu tenho de fraco, quais são as oportunidades que eu tenho no mercado externo e quais são as ameaças que eu tenho aí no mercado externo para dentro da minha organização. Então, quando eu consigo identificar esses fatores, eu consigo atuar na melhoria e automaticamente me precaver das ameaças. Legal? Então é muito importante quando a gente fala em relação ao negócio, a gente saber quais são as forças e fraquezas e saber quais são as oportunidades e as ameaças. Forças e fraquezas tem a ver com o ambiente interno, o que eu tenho de forte, o que eu tenho de fraco. Tá legal? E o ambiente externo, quais são as oportunidades que eu tenho no ambiente externo e quais são as ameaças. Tá legal? Então vamos lá. As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da empresa e se relacionam quase sempre com fatores internos. Já as oportunidades e ameaças são as antecipações de futuro e estão relacionadas a fatores externos. O ambiente interno pode ser controlado pelo dirigente de uma empresa, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios membros da organização. Internamente eu consigo controlar o forte e o fraco. Se eu estou fraco, eu tenho que identificar com a minha fraqueza, atuar para remediar aquilo ali, para que aquilo seja haja ao meu favor, tá legal? Desta forma, a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo, e quando percebido um ponto fraco, a organização deve agir para controlar ou pelo menos minimizar seu efeito. Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização, mas apesar de não poder controlá-lo, a empresa deve conhecê-lo e monitorá-lo com frequência, de forma a aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças. Evitar ameaças nem sempre é possível, mas no entanto pode-se fazer um planejamento para enfrentá-las, minimizando seus efeitos. Então nós temos duas situações aí, gente. Eu vou citar aqui um exemplo, vou mostrar para vocês aqui, né, uma análise SWOT. Bom, isso aqui é um exemplo, tá, gente, da análise SWOT de uma empresa aqui, ó. O que ela tem de forte? Boa imagem, qualidade de produto, baixo custo de produto, parcerias, distribuição, liderança de mercado, competência e tecnologia própria. Isso são pontos fortes. O que ela tem de fraco? Falta de direção de estratégia, pouco investimento em inovação, linha de produtos muito reduzida, de distribuição limitada, custos altos, problemas operacionais internos, falta de experiência da administração, falta de formação dos funcionários. Ela identificou isso como sendo fraco. Oportunidade, rápido crescimento de mercado, abertura de mercados estrangeiros, empresa rival enfrenta dificuldade, o concorrente, né? Encontrados novos usos do produto, novas tecnologias, mudanças demográficas,
novos métodos de distribuição, diminuição da regulamentação, ameaça, recessão. Nós aqui, qualquer empresa hoje está vivendo um período de recessão, né, pela questão do coronavírus, da pandemia. Nova tecnologia, mudanças demográficas, empresas rivais adaptam novas estratégias, barreiras ao comércio exterior, desempenhos negativos das empresas associadas, aumento da autorregulamentação. Isso tem algum outro aqui. Ó, ambiente interno, ó, comprometimento é uma força, os colaboradores são comprometidos, são flexíveis, né? Sabe se adaptar bem às mudanças, tá? Pontualidade de pagamento, apoio técnico e infraestrutura, fraqueza, recursos de informática defasados, falha na apuração de custos operacionais e informação do preço de frete, canais de distribuição reduzidos. O que ameaça? Crise política, não se pode controlar, né? Os juros altos e impostos, será que eu consigo controlar o juro alto? Não consigo. Falta de mão de obra qualificada, inadimplência, será que eu consigo controlar isso aí? Não consigo. Foge do meu controle, mas eu tenho que monitorar e identificar quais são as ameaças para que eu possa, né, me precaver. Oportunidade, mercado mais amplo, despreparo da concorrência, economia alta, nova modalidade de trabalho. Então eu tenho aqui ameaça e oportunidades, são fatores relacionados ao ambiente externo, forças, fraquezas relacionadas ao ambiente interno. Ok? Voltemos. Comportamento organizacional. As organizações são um conjunto de pessoas trabalhando juntos. Legal? Um momento. Em uma divisão do trabalho no sentido de alcançar propósitos e objetivos comuns. O comportamento organizacional é o estudo da dinâmica e estilo administrativo adotado pelas organizações e como os grupos e indivíduos se comportam dentro delas. A organização somente pode alcançar seus objetivos se as pessoas que a compõem coordenarem seus esforços a fim de alcançar algo jamais obtido individualmente. A organização se caracteriza por uma racional divisão de trabalho e hierarquia, tem expectativas a respeito dos seus participantes, quanto às suas atividades, seus talentos e competências. Os participantes também têm suas expectativas em relação à organização. Então existe ali, as empresas, as pessoas ingressam, né, na organização, fazem parte da organização para obter satisfações e necessidades pessoais. Legal? Para obter tais satisfações, as pessoas estão dispostas a fazer investimentos pessoais na organização. Por outro lado, a organização espera que as pessoas trabalhem e desempenhem suas tarefas. É uma relação de troca, né? Não é isso aí, gente? Nós trabalhamos em empresas, nas empresas para necessidades pessoais, né? Em relação à questão do convívio social, quando a gente fala em relação ao comportamento, quando a gente fala em relação às empresas, nós passamos muito mais tempo dentro das empresas, às vezes, como com a nossa própria família, né? Então, dependendo da rotina de trabalho de cada um aí, nós passamos muito mais tempo dentro das organizações do que dentro da própria casa, tá bom? Assim surge a integração entre colaboradores e organização, a qual se dá o nome de processo de reciprocidade, uma relação de troca. A organização espera que as pessoas realizem suas tarefas e ofereça-lhes incentivos e recompensas, enquanto as pessoas oferecem suas atividades e trabalhos esperando obter satisfações pessoais. As pessoas estão dispostas a cooperar desde que suas atividades da organização contribuam para o alcance de seus objetivos próprios. Ok? Depois a gente fala sobre cultura organizacional, né? E depois a gente fala também sobre o clima, né? Que é essa interação dessas diversas variáveis aí. Quando a gente fala em relação a organizações e empresas, senão vai ficar um vídeo muito longo para vocês, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.